Os primeiros cronistas da história do Brasil são a principal fonte que os historiadores utilizam para escrever a nossa história, certo? Então, a historiografia brasileira se baseia muito nos primeiros cronistas, naqueles homens que fizeram os primeiros relatos, descrevendo tanto o Brasil, a natureza dessas terras brasileiras, quanto descrevendo, registrando fatos ocorridos naqueles primeiros séculos, naquelas primeiras décadas, ok? Então, o primeiro que a gente pode mencionar é o Pero Vaz de Caminha. O Caminha era um escrivão do rei Dom Manuel I. Ele nasceu em 1450 e, obviamente, esteve na frota de Pedro Álvares Cabral. Ele, durante a semana, né, o nome que se dá àquele período que Cabral passou aqui no Brasil, aquela primeira semana, é a Semana do Descobrimento, ou a Semana de Vera Cruz. Ele, o Pero Vaz de Caminha, observou todos os fatos ali, observou tudo que ele viu e registrou numa longa carta que é conhecida, né, como a Certidão de Nascimento do Brasil. Poucos países podem se dar esse luxo de ter uma certidão de nascimento. Os primeiros contatos dos portugueses com os indígenas aqui foram registrados muito bem aí pelo Pero Vaz de Caminha. Uma curiosidade sobre ele é que em 1500, no mesmo ano do descobrimento do Brasil, ele escreve a carta. Pedro Álvares Cabral pegou uma das naus, uma das embarcações e mandou de volta para Portugal para dar notícia ao rei do descobrimento do Brasil. E essa carta foi nessa nau. O Pero Vaz de Caminha vai seguir para as Índias e lá em Calicut, em dezembro de 1500, provavelmente numa luta contra os muçulmanos, ele vai morrer, tá certo? Então, esse é um pouquinho aí da história do Pero Vaz de Caminha que deixou esse primeiro registro, a sua carta. Cronologicamente falando, o próximo da lista é um alemão, tá? Ele nasceu em Homberg, que hoje está localizada na Alemanha, tá? E ele nasceu em 1548. Aliás, perdão, eu não tenho aqui o ano do nascimento dele, mas ele veio para o Brasil em 1548. Ele fica no Brasil 6 ou 7 anos, não sabemos precisamente, e ele foi capturado por índios tupinambás. Ficou preso 8 ou 9 meses preso por esses índios e conseguiu sair, escapar. Depois eu vou tentar gravar um vídeo para cada uma dessas obras, tá certo? Então um vídeo comentando sobre a Carta de Caminha, um vídeo comentando sobre essa obra que foi escrita pelo Hans Staden, que é Viagem ao Brasil, onde ele vai narrar todas as aventuras que ele passou ali como prisioneiro dos Tupinambás. Essa obra foi publicada em 1557, tá certo? Ela foi escrita antes, a gente não sabe precisamente quando, tá? Mas ela foi publicada em 1557. Duas outras obras que merecem muita atenção e muito destaque são as seguintes: Tratado da Terra do Brasil, essa é a primeira, e a segunda é História da Província de Santa Cruz, a que vulgarmente chamamos Brasil. Essas duas obras são publicadas hoje em dia num único volume e são de Pero de Magalhães Gandavo. A primeira edição dessa obra é de 1576. Na verdade, em 1576 foi publicada a História da Província de Santa Cruz. E esse Tratado da Terra do Brasil vai ficar sem publicação em Portugal por muito tempo e só no século XIX será publicado. E de lá para cá sempre as duas obras são publicadas, em geral, são publicadas juntas. Esse Pedro de Magalhães Gandavo nasceu em Braga em 1540 e faleceu no Brasil entre 1558 e 1572. A gente não sabe exatamente quando, porque faltam registros, tá certo? Ele escreveu a obra dele principalmente com o seguinte objetivo: como ele veio para o Brasil, ele queria atrair mais portugueses para o Brasil. Então a obra dele é uma descrição das riquezas, vamos dizer assim, das coisas boas que o Brasil tinha, com o objetivo de encantar as pessoas com aquilo e elas quererem vir para o Brasil, ok? Mais um que a gente precisa mencionar é o Tratado Descritivo do Brasil. Essa é de 1587 e foi escrita por Gabriel Soares de Souza.
Esse Gabriel Soares de Souza nasceu em Portugal em 1540 e morreu no Brasil, na Bahia, em 1592, tá certo? Ele era senhor de engenho na Bahia e é uma obra muito, assim, que descreve a natureza, a beleza, as riquezas naturais do Brasil, ok? Um próximo que a gente pode mencionar é o Diálogo das Grandezas do Brasil. Esse já é do século XVII, é de 1618, de Ambrósio Fernandes Brandão. Esse tem uma história curiosa. Ele era ele era um cristão novo, que são aqueles judeus convertidos à fé cristã de aparência, tá certo? Então ele, para evitar complicações, se converte ao cristianismo, mas continua praticando o judaísmo clandestinamente, digamos assim. Então, geralmente se chama de cristão novo. Esses judeus que se convertem ao cristianismo por conveniência. Ele foi denunciado pela Inquisição em Portugal e veio para o Brasil para evitar complicações com a Inquisição, ok? Então ele vem para o Brasil e em 1618 ele publica esse Diálogo das Grandezas do Brasil. Mais um encantado com as belezas e com as possibilidades que o Brasil oferecia e que faz esse registro. E, para terminar, vou falar do Frei Vicente do Salvador. Ele escreveu em 1627 a primeira história do Brasil. Agora veja, a história do Brasil dele, apesar de ter esse nome História do Brasil, é apenas um livro de descrição da terra, mais um, descrevendo as grandezas, as belezas do Brasil. E ele, vamos dizer assim, se aproxima um pouco mais do gênero historiográfico, porque ele faz um relato de acontecimentos históricos, ok? Assim, de forma bem seca, bem crua, não vai ter análises, ele vai apenas relatar fatos que ele toma conhecimento aqui no Brasil, ok? Mas, assim, sem muito rigor, a gente pode dizer que esse foi o primeiro livro de história do Brasil, o livro do Frei Vicente Salvador, escrito em 1627. O Frei Vicente Salvador nasceu no Brasil, tá? Ele nasceu no Brasil e morre no Brasil, e além dessa obra, ele escreveu uma outra, que eu esqueci o nome, mas ela não tem nem de perto, não se aproxima em matéria de conhecimento, digamos assim. Essa História do Brasil, é muito mais conhecida, muito mais famosa do que essa outra obra escrita por ele, tá certo? Então é isso, um abraço, até mais.